Olá, seja muito bem-vinda aqui em mais um aulão do Fadel das nossas quintas-feiras, momento que eu consigo aprofundar em diversos assuntos sobre a nossa querida administração de locações de imóveis para você ficar acima da média, 1% melhor cada dia, rumo viver da renda de aluguel sem ter que depender das vendas. Então, olha, sinta-se em casa, e depois de ouvir muitas perguntas, sempre estou monitorando aí as ideias que vocês me mandam, inclusive aqui debaixo dessa aula, pode deixar seu comentário. Não esquece, nesse momento, já mandar seu joinha, curtir, acompanhar o canal e até compartilhar com quem mais aí possa ajudar essa informação que eu venho passando aqui. Bacana? Então é o seguinte, toda quinta-feira, aulão do Fadel, e eu venho monitorando e anotando as dicas e as maiores perguntas, né, em quantidade aí que eu tenho recebido para poder aprofundar aqui, ó, extirpar, eliminar dúvida sobre determinados assuntos. Combinado? E eu tive uma ideia. Nessa aula de hoje, eu vou falar três situações que a lei do inquilinato permite que locador e locatário possam alterar mediante mútuo acordo na locação, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque tem muita gente que fica na dúvida. Posso fazer um acordo com o locatário? Não posso. Tem gente que acaba colocando cláusulas nulas no contrato sobre o que pode ser combinado ou não com o locatário. Então, eu vou falar aqui hoje nesse aulão sobre três situações, então, que a gente pode combinar com o locatário e mudar totalmente ali o que foi disposto, antecipar alguma situação, responsabilidade sobre pagamento. Então, fica comigo que vale muito a pena essas informações, combinado? Então vamos lá. Primeira delas, em aulão aqui, você que está começando aqui, é rápido, prático e objetivo, tá? Aqui você aprende só o que você precisa saber, sem nenhuma informação aí que não vai, só vai ocupar espaço no seu HD e na sua cabeça. Bacana? Então vamos lá. Primeira delas, reajuste de aluguel. Como assim, Fadel? Eu posso mudar então com o locatário em relação ao reajuste do aluguel? Olha, é livre para as partes, quando eles vão pactuar o contrato, estabelecer, então, sobre o reajuste do aluguel. Mas, olha que legal, desde lá do nosso plano real, tá? Existe uma outra medida provisória da época, que virou lei, enfim, que proíbe ou estabelece que o aluguel, resumindo aqui para você, deve ser reajustado de 12 em 12 meses. Combinado? Então nem está na lei do inquilinato, não, tá? É uma lei do plano real que, inclusive, por coincidência, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está fazendo aí parece 30 anos de existência, tá? Se não me falha a memória, é hoje, inclusive, o dia, por coincidência, eu tratando sobre esse assunto aqui, mera coincidência. Mas parabéns, né? Nossa economia mudou e muito desde então. A inflação acabou naquele mundo de 30% por mês, ou até mais do que isso. O aluguel sofreu. Eu trabalhava com locação nessa época e sofria muito com reajuste de aluguel. Naquela época podia reajustar de tempos em tempos, mudava a política, né? Eu lembro de índice que podia aplicar de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, mês em mês. Era uma loucura. Você imagina todo mês o aluguel poder ser aumentado naquelas moedas malucas, né? 100 milhões de cruzeiros, cruzeiros reais, enfim. Mas agora está tranquilo, e então essa lei está em vigor ainda de ano em ano, que o reajuste é possível, tá bom? Só que a lei permite, lá no artigo 18, tá? Artigo 18 da lei, fala que é lícito, locador e locatário ali, estabelecer um novo valor do aluguel. O que quer dizer isso? Então quer dizer, Fadel, que eu posso ligar para o locatário a qualquer momento e falar com ele, meu amigo, minha amiga, o seu, em que pese a gente está reajustando ano a ano pelo índice escolhido no contrato, seu aluguel está defasado. Em relação a todos os outros do mercado, imóveis semelhantes, então a gente precisa dar uma reajustada nesse aluguel. E aí, lembre-se, tá? Olha, pode ser feito, sim, mas a palavra mágica, então o título dessa aula é mútuo acordo, tá? Mútuo acordo, quando eu falo e respondo muita gente, todos os dias eu respondo alguém, pode com mútuo acordo, pode com mútuo acordo, quer dizer que depende da concordância das duas partes, locador e locatário. Mútuo bilateral, dois falando ok.
Então, a primeira coisa que eu quero diferenciar para você daqui para frente, que mútuo acordo é uma coisa e eu poder exigir da outra parte uma atitude é totalmente diferente. A gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. Porque às vezes eu respondo, as pessoas acham que mútuo acordo é ligar para o locatário e exigir dele. Não, mútuo acordo é, meu amigo e minha amiga, vamos subir o aluguel que está muito defasado. Mas, Padel, mas por que ele vai subir? Se depende dele aceitar ou não, não é verdade? Sim, depende dele aceitar ou não. Mas se ele quer permanecer no imóvel por longos anos a fio, não tem interesse em sair dali, muitos locatários aceitam em pagar o valor de mercado, se tiver desatualizado, para que ele continue no imóvel, quando acabar o prazo, renove a locação. Esse é o intuito. E às vezes o óbvio, eu falo muito isso, o óbvio precisa ser dito. Você, como administrador, administrador da locação, você deve abordar esse ponto com o locatário. Locatário, eu sei que eu não posso exigir de você, não tem como impor um valor novo de aluguel, mas você gosta do imóvel, quer pretender ficar aí, é uma forma de eu, administrador de imóvel, junto com o proprietário locador, conseguir a sua permanência, você ter prioridade aí na renovação desse contrato. Então, é assim que funciona. Por quê? Se o aluguel tiver acima do valor do mercado, o locatário, da mesma forma, ele pode pedir, ou seja, tentar um mútuo acordo para que seja reduzido o aluguel. Isso acontece muito em diversos momentos. Vou dar só um exemplo mais recente, pandemia, isso aconteceu demais. Suspensão de pagamentos por determinado tempo, diminuição de valor. Outro exemplo, nós estamos falando aqui de reajuste de aluguel. Ano passado, em 2023, o IGPM bateu recorde histórico de 30% no mês. Raros reajustes conseguiram aplicar o índice, porque o locatário pediu, suplicou e falou: é muito, vai ficar até acima do valor do mercado. E era verdade. Então, muitos administradores não aplicaram o índice, aplicaram parte dele. O que a lei quer dizer? Olha, mútuo acordo, você pode aplicar o índice, você pode aumentar, você pode diminuir, você pode deixar de aplicar. Isso pode. Mútuo acordo. Olha, o avião decolou, ou seja, a locação começou e a qualquer momento desse voo, a gente pode alterar o valor do aluguel, tá? Mas seguindo essas premissas e o que eu tenho falado aqui com você. Combinado? Então, bacana. Vamos para a segunda situação, que a lei permite que o locador e o locatário possam alterar ali, através de mútuo acordo com a locação, que é a responsabilidade do pagamento de dois encargos. Tem dois encargos ali que eu gosto de falar muito. Muitos não sabem disso. Isso chama impostos e seguro de incêndio. Vamos traduzir aqui para ficar mais fácil. IPTU, principal imposto no imóvel, e seguro de incêndio. Porque a lei fala que esses encargos são do locador proprietário, em regra. Só que ela permite, lá no seu artigo 22, inciso 8º, que, se constar do contrato que essa responsabilidade é do inquilino locatário, é boa. A lei fala que pode. Ou seja, nós, locadores, junto com locatários, podemos estabelecer quem vai pagar IPTU e quem vai pagar o seguro de incêndio. Porque se você não falar nada no seu contrato, a lei fala que é do locador proprietário, automaticamente, regra geral. Por mais que no mercado o costume seja que os locatários paguem por isso, mas o costume de que exista uma cláusula no contrato dizendo que é o locatário que vai pagar esses encargos. Sabia disso? Pois é. Aproveita e comenta aqui embaixo da aula. Sabia de tudo isso? Já faz dessa forma? Eu quero saber como é que está aí o mercado, você que está me assistindo, você que está se tornando meu aluno. Quero saber, tá bom? Vai me mandando feedback. Terceira e última hipótese que eu separei aqui sobre a possibilidade do locador e locatário alterarem de mútuo acordo numa locação de imóveis. Isso se chama desfazimento da locação. Olha como é que é importante aquilo que eu falei agora há pouco. É diferente de exigir. Pode o locador chegar para o locatário a qualquer momento e falar: saia do imóvel? Claro que não. Pode o locador a qualquer momento chegar para o locatário e falar: meu amigo,
Eu sei que nós temos um prazo pela frente, mas eu também moro de aluguel e lá nesse meu contrato eu estou tendo que entregar a casa. Pretendo voltar para esse imóvel. Não tenho mais para onde ir. O senhor se importa de desocupar em determinado prazo esse imóvel? Quem sabe até te isento da pintura, te isento do pagamento do último aluguel? Isso não está na lei, tá, gente? Sou eu que estou aqui inventando aqui uma motivação, uma recompensa para o locatário sair do imóvel antes da hora, porque ele não tem essa obrigação, não. Mas quem sabe? Isso acontece no mercado, por isso que eu estou aqui trazendo essas informações. E o locatário fala: poxa, que situação, pretendia ficar aqui, mas tudo bem. Podemos marcar então 30, 60, 90 dias aí. Enquanto isso, eu vou olhar um outro imóvel para eu mudar. Isso pode acontecer? Claro que pode. Por que não? E acontece, muitas pessoas não são obrigadas a cumprir a lei friamente, sabendo que é uma opção dele. Tá? De repente foi uma locação muito tranquila, locador e locatário. E isso pode ser facilmente resolvido, mútuo acordo. Às vezes o administrador de locação tem um outro imóvel já para o inquilino, uma condição até melhor, e já oferece para ele mudar para um outro imóvel. É muito comum disso acontecer. Então, mútuo acordo pode. Se você fizer um acordo de desocupação antecipada e amanhã o locatário, vamos supor, se arrependeu e procurar um advogado ou o poder judiciário querendo uma multa, uma indenização, que ele não era obrigado a ter saído, mas ele concordou na época, foi tudo feito da forma mais correta e lícita possível. Ele não pode mais reclamar porque a lei permite, tá? Inclusive está lá no artigo 9º da lei. A primeira hipótese de desfazimento de uma locação é mútuo acordo. E aí? Gostou dessas três hipóteses que eu trouxe para você? E gravando a aula aqui, eu tive uma ideia. Eu já vou separar aqui três hipóteses que a lei não permite nem por mútuo acordo. E vou gravar o próximo aulão da próxima quinta-feira. Então já está sabendo, estou dando um spoiler, hein? Já está sabendo o assunto no meu próximo aulão. Eu vou separar aqui e vou gravar esse aulão para você. Tá afim desse aulão? Então escreve aqui embaixo aqui, e se você me falar, Fadel, vou gostar, pode gravar, eu gravo o próximo aulão, então, sobre esse outro assunto, tá bom? Pra gente emendar aqui, ó, 1% melhor cada dia, ó, subir a régua na administração de locações, rumo a viver da renda de aluguel sem ter que depender das vendas. Espero o seu comentário e a gente se vê em breve. E olha, todos os dias tem conteúdo sobre administração de locações nos meus canais, hein? Aqui no YouTube e também no Instagram. Está convidada a estar lá participando, interagindo também. Então, tchau, tchau. Até a próxima.